Colegas, esse é mais um informativo da NNP. Dessa feita falaremos sobre o DocMed, o PRBI e a falta de segurança nas agências. Sobre o DocMed, eu gostaria de pronto de dar seguimento ao que nós estamos fazendo e dizer que as coisas continuam fazendo pressão sobre os colegas para que eles realizem. E os colegas, graças a Deus, não estão realizando a perícia à distância como querem. Eu queria passar a palavra logo de cara para o doutor Francisco para falar um pouco sobre o DocMed, PRBI e falta de segurança nas agências. Bom, colegas, o que está acontecendo é um roteiro já pré-anunciado por nós. Eles estão tentando viabilizar a ilegalidade do DocMed, que é a perícia de papel. Quem viu o Fantástico da TV Globo ontem viu a fragilidade que é a documentação médica no Brasil. Um cidadão fraudou certidão de óbito, certidão de nascimento, RG, Brasil afora, para conseguir benefícios do INSS, inclusive. Aparentemente não foram benefícios por incapacidade, mas se ele conseguiu fraudar a certidão de nascimento, o que dirá esses documentos de papéis que estão sendo enviados à torta e à direito, sem nenhum tipo de verificação de veracidade para pessoas que conseguem fraudar documentos de cartório. Além disso, o DocMed está tendo vários problemas de gestão interna do INSS. O que o INSS está fazendo? Soltando memorandos, dizendo que eles não se responsabilizam pelo DocMed, que eles não vão dar tratativa administrativa para as pendências do DocMed. O que está acontecendo agora? Os senhores devem estar recebendo hoje perícias presenciais de DocMeds que foram concedidos por peritos que não deveriam ter feito isso, que isso é antiético, é ilegal, é imoral, mas tem alguns colegas que estão se aventurando, se arriscando nisso, mas tem pendência administrativa e como o INSS abriu mão, lavou as mãos de tratar desse tipo de benefício, que o INSS sabe que isso é crime, o que está acontecendo? Estão encaminhando para a perícia médica como se fosse uma perícia inicial para o perito botar o seu CPF, o seu CN na reta para resolver o problema. Isso é mais uma das provas da ilegalidade do DocMed. Quanto ao Build, nem se fala. A gente sempre foi defensor do Build, nós criamos o Build, foi um ganho para a categoria num outro momento da nossa história recente, onde a gente podia fazer esse tipo de atividade. Em plena pandemia, onde a gente está chegando a um marco histórico de eventos fatais, com uma terceira onda vindo a caminho, não é momento de aumentar o número de agendamentos de perícias na ponta. Ainda mais quando a gente tem uma política de DocMed que surgiu justamente pela alegação de que havia muita fila e a ponta não dava conta. Agora você esvazia a ponta para fazer DocMed fraudulento e bota Build para fazer no lugar. O que o CGU vai achar disso? O que o TCU vai achar disso? É óbvio que eles vão querer que vocês façam os builds fora dos seus horários habituais. Quem aí vai conseguir fazer isso? Eles estão fazendo isso para forçar a categoria a fazer mais perícias que o usual para chegar lá na frente, em agosto, setembro, acabar com o remoto, voltar às 15 perícias, obrigar a fazer 15 mais 3 de DocMed, pior, vão acabar com a disponibilidade e o que vocês não conseguirem fazer na ponta vão ter que completar em casa, seja falta, seja não agendamento, com o DocMed, porque o DocMed virou a política oficial da casa. Eles estão transformando a nossa carreira em perícia de papel e cabe a nós, apenas a nós, impedir que isso ocorra. Na verdade, Chico, eles com o DocMed, eles estão, de fato, legalizando a substituição da mão de obra do administrativo pela perícia médica. Porque o que nós já apontávamos, que o passivo todo do não atendimento de segurados, as pendências, exigências e tudo mais, eram do administrativo do INSS e não da PMF. Com a palavra, doutor Paulo Vitor. Olá a todos. Como a gente já vinha adiantado mesmo, desde o ano passado, em razão, primeiro, do retorno precoce às agências, depois, com o projeto fracassado da teleperícia, em que eles também não conseguiram fazer com que os peritos aderissem a esse projeto, eles lançaram, por meio de uma inserção ilegal numa medida provisória, a possibilidade a autorização para que o INSS concedesse os benefícios com base na apresentação de documentação médica e dessa pequena inserção ilegal na medida provisória, que deu origem à Lei 14.131, a Secretaria Especial e a Subsecretaria da Perícia Médica passaram a editar atos que tentaram dar uma roupagem de respeito à autonomia dos peritos médicos
inseriram ilegalmente a perícia médica nesse fluxo e, em razão da união dos senhores e das senhoras, em relação à interrupção desse projeto ilegal, antiético e atécnico, como o Dr. Francisco pontuou, começaram a fazer uso daquilo que a gente já vinha anunciando. Já desde as reuniões técnicas, os coordenadores e o pessoal da SPMF daqui de Brasília já vinha ameaçando, falando que era crime de prevaricação, falando que os servidores que não aderissem iam responder, e tá aí. Começaram desde a segunda-feira da semana passada a encaminhar notificações totalmente genéricas e abstratas, um copia e cola do anexo 4 do ofício 1911, em flagrante violação a tudo que estabelece a Constituição e a legislação ordinária. E, em razão disso, a gente tem atuado nas redes pedindo para que os senhores e as senhoras encaminhem essa documentação para o departamento jurídico para que a gente tome as medidas, e nós estamos tomando as medidas. Dentro do prazo estabelecido para o oferecimento da defesa, a gente tem atuado em apoio aos filiados e também buscando reprimir isso na via judicial. E a gente tem certeza e convicção de que nós vamos conseguir dar a resposta adequada e acabar de uma vez por todas com essa arbitrariedade. Nesse sentido, eu também gostaria que a gente discorresse sobre a falta de seguranças que são lá de trás, são estruturais, são antiguíssimas. Elas vêm de 2008. Tem agências que não têm a menor condição de funcionamento e foram aprovadas ou foram impostas pela administração. Tivemos a semana passada um fato lamentável em Alagoas, onde um segurado entrou com a pistola na mão, tirou da cintura e assediando a perita. Ora, isso não pode acontecer. Por quê? Por falta de pórtico. Agência sem pórtico, agência sem rota de fuga. A outra, lá em Aleixo, a PS Aleixo Manaus, todo mundo foi mantido em cárcere privado. O segurado adentrou na agência e disse que teve um problema de rede e os segurados fizeram um motim e esconderam da gente isso. Isso não pode acontecer. Nós estamos preservando vidas no interesse de todos. Portanto, senhores, eu reitero, observe as condições mínimas de segurança. Onde é que está a sua vida? Como é que você pode trabalhar num lugar onde não tem um pórtico? O segurado entra com a pistola na cintura, a doutora só foi identificar a pistola quando pediu ele para tirar a camisa, que ela ia auscultar o segurado. Onde é que está? Isso não existe. Se não tem condições, nós temos que ter atitude, temos que documentar, fazer queixa policial para documentar, não contra o segurado, porque ele não foi ameaçar, ele intimidou sim a perita. Que autonomia teve a perita para negar o benefício? Zero. Então, volto a dizer da importância de termos segurança nas agências. Chico. Não, lembrar que anos atrás teve um caso semelhante no Ceará, uma agência do interior, que a ANP interviu e conseguiu reverter a situação a favor do perito, porque o perito nos avisou, né? Então não dá para entender porque os peritos de Manaus, dessa agência, se calaram. Mas nós temos que ser avisados em tempo real quando esse tipo de coisa ocorrer, porque nós temos poder para intervir. Teve outro problema em Macaé, no Rio de Janeiro, uma estrutura física pútrida que está condenada pelo poder público, que estava considerada incapaz de receber perícia médica, qualquer serviço do INSS, foi considerada inapta por nós. O INSS forçou a abertura daquela agência, inclusive com a ida do próprio atual subsecretário da perícia médica, o Eduardo. Ele foi lá pessoalmente assinar um laudo fraudulento, porque aquilo que ele assinou é uma fraude, dizendo que aquilo tinha condições de abrir. O resultado, essa agência foi interditada pela Defesa Civil, ela foi evacuada pela Defesa Civil.
e apenas por causa de um arranjo político local, ela foi reaberta, mas com várias condicionantes, do tipo, se chover não pode funcionar, se fazer um estalo tem que todo mundo sair correndo. É até ridículo o acordo para voltar ao funcionamento da agência. Essa agência ela tem que ser fechada e transferida para uma outra unidade predial antes que pessoas morram lá dentro. E é esse o tipo de compromisso que essa gestão ridícula, com essa escumalha que o governo colocou para gerir a perícia médica, está fazendo, aprovando de forma assodada agências completamente inaptas, com ou sem pórtico de metal, e estão se lixando para a segurança dos peritos. Então vocês têm que nos procurar quando isso ocorrer. Era compromisso do Leonardo Rolim, esse presidente inapto, fraco, omisso, incapaz do INSS, botar os pórticos nos locais onde em setembro de 2020 ainda não tinham. Foi compromisso dele resolver isso em 6 meses. Cadê os pórticos, presidente Rolim? O senhor é um omisso, o senhor é um criminoso, o senhor está deixando os segurados em risco com esse tipo de atitude. Então a gente não pode, pelo menos na nossa parte, permitir que os peritos sofram esse tipo de assédio. Isso tem que acabar agora, e parte de nós a atitude de não se permitir trabalhar em locais com esse tipo de situação. Nós temos a lei do nosso lado. Não tem que temer a ameaça de chefinho. Vocês já viram o que aconteceu quando eles ameaçam. Ameaçaram dar 1000 pontos para quem mandasse para o presencial. Tiveram que voltar atrás. Ameaçaram ter que fazer uma série de coisas com quem não fizesse DocMed. Eles estão tirando o DocMed da fila de alguns peritos que já falaram que não vão fazer DocMed. Eles estão selecionando peritos para fazer DocMed, acabando com o reservatório único. Isso é ilegal, isso é irregular. É uma série de irregularidades em cima de irregularidades que essa gestão está fazendo. E eles vão pagar por isso tudo. A gente está anotando tudo em cima de tudo. O DocMed, minha gente, já é um fracasso. Haja visto o volume que eu tenho verificado de agendas, onde está vindo perícia de DocMed presencial. Ou seja, ele já foi para o remoto, foi encaminhado para o presencial. Fora disso, tem as perícias com pendências administrativas. Enfim, é um fracasso. A gente tem que perseverar, sim. Quem estiver sendo assediado pelo aquele textozinho padrão, manda para o jurídico. O jurídico está tomando providências imediatamente. Quanto ao PRBI, tudo que já foi falado, não há que se pensar em PRBI. Nós estamos num país hoje com milhões de miseráveis desempregados. O número de benefícios só tende a aumentar. A procura por benefício só tende a aumentar. Como é que você vai fazer PRBI num país de miseráveis nessa altura do campeonato? Como? Eles estão fazendo um crime tamanho que estão esvaziando a agência, jogando para o DocMed para abrir espaço para o PRBI, mas os senhores vão ter que fazer fora do seu horário de trabalho, em contraturno, em mutirão, e vários dos senhores já estão sem agenda hoje. Olha que loucura, que bagunça é essa? Preservem vidas, vejam a segurança. Não podemos deixar isso passar em branco. Não vamos esperar ter uma outra morte para que os senhores, juntamente com a associação, tenham atitude. A atitude nasce daí dos senhores. Se houver uma tentativa de assassinato a perito médico, doravante, nós vamos responsabilizar diretamente o presidente do INSS, o secretário Bruno Bianco, o subsecretário Eduardo, todos os seus auxiliares e todo mundo que está participando dessa balbúrdia que virou a gestão da Perícia Médica Federal. Todos serão penalizados individualmente, acusados por nós, cada um dentro de suas responsabilidades. Não haverá perdão. A gente precisa reagir antes que uma tragédia ocorra com a categoria, e a vida dos senhores não vale o preço de um PRBI. Nós temos uma pandemia aí correndo que já matou, infelizmente, perito médico federal por Covid, e a gente tem uma família, tem um nome, tem uma história para preservar. Não vale a pena, e se for por ameaça de chefinho, manda para nós que a gente resolve com o chefinho. Ô Chico, isso nasceu por um movimento de greve, os pórticos. Em 2008, em 2007, mataram o segundo perito, Zé Rodrigues, em Patrocínio, em Minas. E não é por isso agora que nós vamos deixar isso para trás. Vamos perseverar na luta.
O pórtico está... São 14 anos, são 14 anos. E quando voltaram as agências o ano passado, a reabertura das agências, que adulteraram a portaria como facilitador, já é passado quase um ano. Não podemos abrir mão disso. Segurança acima de tudo. E, doutor Francisco, doutor Argolo, assim, uma coisa que é importante mencionar também, principalmente em relação aos relatos que a gente tem ouvido, é o Brasil passando por essa crise sanitária que acaba desaguando também numa grave crise econômica, aumenta a procura pelos benefícios previdenciários e naturalmente também cria um ambiente de maior animosidade em relação aos segurados, que por conta da ineficiência da gestão na administração da fila dos atendimentos, vê a fila crescendo, demora a ser atendido, não por ineficiência dos peritos, mas realmente pela ineficiência dos gestores, e no momento em que vai ser atendido, depois de meses, acaba realmente chegando na agência com muita animosidade e já não pensa mais, já não raciocina mais. Parcela desses segurados realmente tem se tornado muito agressivos. A gente tem recebido muitos relatos de peritos que estão sendo confrontados, dessa perita que recepcionou um segurado armado dentro do consultório, da APS Aleixo, em que todos os frequentadores da agência foram mantidos em cárcere privado. Outras agências aqui do Distrito Federal também com a porta quebrada. Outra agência... Agência Sempia, agência Dias Dávila na Bahia, não tem a menor condição de funcionamento. Uma agência no interior do país também, onde o segurado tentou se enforcar com o cordão de dentro da agência. Então, assim, se era uma situação que muitos dos senhores e das senhoras aceitavam até o momento, porque nunca tinha acontecido algo de grave, tenham a consciência de que a ausência desses itens mínimos de segurança, a exemplo do pórtico detector de metal, agora passa a ter uma necessidade muito superior. Não é mais aceitável a agência da Previdência Social sem pórtico de metal. A gente está chegando num momento de um frenesi, num momento de uma necessidade muito grande, e não é de interesse da associação, enquanto representante dos peritos médicos federais, ter que anunciar um falecimento, ter que anunciar uma agressão, ter que se colocar em luto em relação a isso, porque o momento de atuar, o momento de ficar vigilante, o momento de exigir é agora, antes que algo pior aconteça. Então, como o doutor Francisco, como o doutor Argolo pontuaram, comuniquem à associação a falta desses itens para que a gente possa adotar tempestivamente, na maior brevidade possível, as medidas necessárias para garantir a segurança e a integridade física dos senhores. Ok? Até mais. Até mais. Não façam DocMed. Até mais. Não façam DocMed, não acatem a realizar a PRBI na pandemia e preservem vidas. Segurança.